Agora que a gente já viu a introdução do aplicativo, a gente pode ver algumas ferramentas mais específicas dele. Então, como esse é um aplicativo de navegação, não só de utilização em campo de modo geral, ele tem ferramentas como bússola, como criação de rotas, para justamente a gente poder navegar para pontos de interesse, saber qual caminho a gente deve seguir e coisas assim. Como ele importa o nosso mapa de um PDF, não é como um Google Maps que a gente vai ter informações das ruas e rotas inteligentes assim. Mas ele funciona como um GPS de mão, onde a gente pode traçar o menor caminho possível até um ponto de interesse. Então, para acessar essa função, a gente vai jogar para cima essa barrinha e vai acessar essa aba que tem 3 opções aqui: localização, rastreamento e navegação. Então, começando pela localização, ele vai nos dar uma bússola que vai nos mostrar aqui o azimuth em relação à inclinação do celular, ou seja, qual é o rumo que a gente está seguindo quando a gente está caminhando. Ele vai trazer outras informações como a velocidade, a altitude, mas eu não recomendo utilizar essas informações, elas não são informações muito confiáveis. A velocidade, dependendo, até mas como vocês estão vendo aqui, a precisão vertical dele está de 48 metros e como essa altitude está sendo tirada por barometria, não é o ideal para a gente utilizar. Na verdade, nenhum GPS de mão a gente deve pegar a altitude. Se a gente quer saber a altitude, a gente tem que usar outras ferramentas. Ele também nos informa a coordenada onde nós estamos localizados no momento, que aparece aqui em cima. E se a gente mudar aqui para rastreamento, ele não está fazendo nada. Ele, é claro, aparece aqui o azimuth que a gente está seguindo, mas ele não está fazendo nada. Se pedir para iniciar o rastreamento, ele vai começar a seguir a nossa movimentação e no mapa ele vai mostrar qual é o caminho que a gente está seguindo e ele vai gravando, e a gente depois pode exportar essa rota para mostrar o que a gente caminhou, quanto caminhou, qual foi o sentido do caminhamento e uma série de coisas. Ele vai criar uma feição de linha, assim como os pontos de interesse são feições de pontos. É bem a lógica de um sistema de informações geográficas. A gente pode deixar ele gravando o rastreamento em segundo plano. Na navegação, a gente tem as opções que eu estava falando antes, ou seja, justamente da gente traçar a menor rota possível para algum ponto de interesse. Esse ponto de interesse pode vir seja de um ponto que a gente já tenha criado, seja de uma coordenada específica, seja de um novo ponto que a gente vai estar criando. Então, por exemplo, destino do projeto. Como é que funciona essa opção? A gente vai colocar aqui um rumo, então a gente vai inclinar o nosso celular para algum sentido que a gente queira. Então, por exemplo, 70 graus aqui. Colocar aqui, travo a bússola e peço para ele traçar uma distância de 5 km. Dou um OK e ele vai já traçar, vai criar um ponto de interesse nesse azimuth que a gente pediu a 5 km de onde nós estamos. Se esse ponto não estiver no nosso mapa, ele vai nos informar isso e vai perguntar: olha, você ainda quer traçar essa rota mesmo sabendo que o ponto não está no mapa? Se nós dissermos que sim, a linha vai ser traçada, mas a gente não vai ver onde o ponto está caindo, certo? Se a gente quiser sair da navegação, é só pausar, mas o ponto continua ali. Nós podemos abrir ele funciona como qualquer outro ponto que a gente vai ter adicionado. Nós podemos excluir ele caso a gente não queira utilizar mais ele. Então ele não aparece mais no nosso mapa. A outra opção de navegação é navegar até o marcador de local. Como é que funciona isso? Bem simples. A gente escolhe um dos pontos que a gente já criou e pronto, ele vai traçar a rota até esse ponto que a gente já tinha criado previamente. A terceira opção de navegação vai ser a gente vir aqui e pedir para seguir até uma coordenada específica. Então, basta a gente selecionar qual coordenada a gente quer chegar, dar um OK, ele vai abrir aqui a navegação da mesma forma e vai criar um ponto novo, assim como a gente tinha visto na primeira opção. Se a gente não quiser mais seguir essa rota, não quiser nem mais ter esse ponto, é a mesma história, é só vir aqui, acessar e excluir esse ponto. Pronto, ele vai ter sido excluído. E por último, o que a gente pode fazer é criar uma rota. E como é que funciona isso? A gente vai entrar aqui no modo de desenho
de uma rota, onde ele vai nos dar ali o total dessa rota em quilômetros que ela vai ter e o trecho de cada segmento, quanto cada segmento tem e qual que é o ângulo desse segmento, qual que é o azimuth dele. Então, nesse modo de desenho, se eu tocar na tela, ele vai começar a desenhar a partir de um vértice e ele vai dar ali tanto o azimuth quanto o comprimento desse segmento que eu estou traçando. Se eu tocar de novo, ele vai fechar, vai criar um vértice e vai criar um novo segmento e aí por diante. Ele vai somando ali no total para nos dizer qual que é o comprimento dessa rota. Se eu tocar aqui no ícone do alvo, ele vai trazer a rota para onde eu estou. E se eu der um OK, ele vai perguntar: você gostaria de usar essa rota que você acabou de desenhar como uma navegação? Se eu disser que sim, ele vai criar essa navegação e a rota vai virar, o desenho que eu fiz acabou virando uma rota por onde eu posso seguir. Se eu quiser, eu posso parar aqui de navegar e ele vai ter criado uma linha que é essa rota que eu tinha desenhado antes. Mesma história, eu poderia exportar essa rota ou não como uma linha, mas se eu não quiser, basta eu selecionar ela, pedir para excluir e pronto, meu mapa vai estar limpo de volta. E essas são as principais ferramentas de navegação do Avenza. É basicamente como se fosse um GPS de mão mesmo, ele não vai trazer grandes rotas inteligentes ou coisa assim como um Google Maps da vida, porque ele simplesmente vai trazer as informações do mapa que foi gerado, que é um PDF, mas ele pode ser útil para uma rota de fuga ou para saber a menor distância para um ponto específico. São ferramentas úteis que podem nos auxiliar em campo, mesmo que não necessariamente essa seja nossa principal ferramenta de criação de rotas, até porque criar uma rota no campo é normalmente uma questão de necessidade, não algo que foi previamente planejado.